Esta é a história de um desaparecimento que não começou no dia em que o boletim de ocorrência foi feito. Começou muito antes. Começou nos dias silenciosos, nas mensagens não respondidas, nas janelas que nunca se abriam. Esta é a história de Ana Júlia, uma mulher de 42 anos que desapareceu dentro da própria vida antes de desaparecer do mundo. E por 15 longos anos, a única pessoa que ouvia seus gritos era o homem que os abafava. Para entender o que aconteceu com Ana Júlia, você não precisa olhar para um beco escuro ou uma estrada deserta. Você precisa olhar para a casa ao lado. Manaus, Amazonas. Bairros Jorge Teixeira, Zona Leste. Quem conhece sabe, é um mundo em si mesmo. Um labirinto de ruas que sobem e descem, onde o asfalto termina e a mata começa sem pedir licença. O calor é uma coisa viva, um cobertor úmido que gruda na pele às 8 da manhã e não larga mais. No Jorge Teixeira, a vida acontece na rua, aos gritos, com o som do funk e do tecnobrega vazando das caixas de som. Mas na pequena travessa onde Ana Júlia morava, o silêncio dela era quase uma ofensa. A casa dela era número 14, muro bege, descascado pela umidade, portão de ferro começando a enferrujar na base. As janelas da frente viviam fechadas, não com cortinas bonitas, com um lençol velho pendurado por dentro. Os vizinhos, acostumados com a vida partilhada, achavam estranho. A mulher da casa 14, eles diziam. Não dá bom dia, não dá boa tarde. Ana Júlia não era má. Ana Júlia estava doente. Ela sofria de uma depressão severa, costurada com uma ansiedade social que a paralisava. Para ela, o mundo lá fora era uma ameaça em volume máximo. O simples ato de ir ao portão para receber uma entrega de aplicativo era um evento que exigia preparação mental. Ela espiava pelo vão da janela. O coração batia descompassado. As mãos suavam frio. Ela ouvia o entregador buzinar, impaciente. "Já vai!" ela gritava, mas a voz saía fraca, engolida pelo ar-condicionado velho que zunia no quarto. Ela tinha 42 anos, mas se sentia com 80. Divorciada há 10 anos, sem filhos. O ex-marido tinha outra família. Os amigos cansaram. Cansaram de ligar e ela não atender. Cansaram de convidar e ela inventar uma desculpa. A depressão é uma doença solitária. Ela afasta quem tenta ajudar. E Ana Júlia, no fim, só tinha 2 companhias. Os remédios tarja preta na gaveta da cozinha. E o celular. Mas até o celular havia se tornado um inimigo. As notificações vermelhas pareciam acusações. "Você não respondeu. Você sumiu. Tá tudo bem?" Ela começou a deixar o aparelho no modo avião, dias a fio. Às vezes deixava a bateria morrer e ele ficava dias esquecido na estante, uma pequena lápide preta. A única linha que ainda aprendia ao mundo era sua mãe, Dona Elza. Dona Elza morava em Itacoatiara, a algumas horas de barco de Manaus. Uma mulher forte, de 70 anos, que conhecia a filha melhor que ninguém. Ela era a única que entendia que o silêncio de Ana não era grosseria, era dor. Elza ligava todo santo dia. Na maioria das vezes, caía na caixa postal. "Minha filha, sou eu. Tô com saudade. Me liga quando puder. Deus te abençoe." No dia 4 de maio, Ana Júlia atendeu. A voz estava pastosa, baixa. "Oi, mãe." Elza sentiu arrepio. "Que voz é essa, filha? Você tomou os remédios? Tá comendo direito?" Ana mentiu. "Tô bem, mãe. Só cansada. O calor tá demais." A conversa durou 3 minutos. Foi a última vez que Elza ouviu a voz da filha por 15 anos. No dia 5 de maio, Elza ligou. Caixa postal. Dia 6, caixa postal. Dia 7, 8, 9, caixa postal. No dia 10, o telefone de Ana Júlia só dava fora de área ou desligado. O coração de Elza disparou. Ela conhecia a filha. Ana podia sumir por 2, 3 dias, mas desligar o telefone, nunca. Elza começou a ligar para os vizinhos. Conseguiu o telefone da mercearia da esquina.
Seu Armando, o senhor viu a Ana Júlia, a filha da Elsa, da casa 14? A resposta foi vaga. Dona Elsa, para ser sincero, faz mais de semana que não vejo ela. Mas essa menina tão na dela, né? Capaz de ter viajado. Viajado. A palavra ecoou na cabeça de Elsa. Ana Júlia mal ia ao portão. Como ela poderia viajar? Elsa ligou para a única pessoa no bairro que parecia, de fato, notar a existência de Ana. O vizinho da casa 12. Seu Clóvis. A casa 12 era o oposto da 14. Muro alto, sim, mas recém-pintado de um verde abacate. Um jardim impecável na frente. Rosas e samambaias que desafiavam o calor de Manaus. Seu Clóvis tinha 60 anos, viúvo, aposentado da refinaria. Um homem quieto, mas prestativo. Era ele quem varria a calçada da travessa inteira. Era ele quem, nas raras vezes que via Ana, dava um sorriso gentil. Bom dia, dona Ana. Precisando de alguma coisa é só chamar. Ana Júlia, em sua carência profunda, via aquele homem como uma figura quase paternal. Ele era o único que não a julgava. Ele não pedia nada, ele apenas estava ali. Quando Dona Elsa ligou, a voz de Clóvis era calma, mas soava preocupada. Dona Elsa, que bom que a senhora ligou. Eu mesmo estava pensando em procurar um parente dela. Faz dias que não a vejo. A última vez, acho que foi na segunda-feira. Ela parecia tão tristinha. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Sabe, Dona Elsa, ela às vezes falava comigo pelo portão, desabafava. Dizia que se sentia um peso, que tinha vontade de sumir, de ir para um lugar onde ninguém a conhecesse. Eu tô com medo dela ter feito uma besteira. Aquelas palavras foram a faca que rasgou o peito de Dona Elsa. Uma besteira. O medo de que a filha tivesse tirado a própria vida. Eu vou para aí, Elsa disse, desligando o telefone. Ela arrumou uma mala pequena, foi até o porto de Taquatiara e pegou o primeiro barco para Manaus. Mas o que Dona Elsa não sabia, o que ninguém sabia, era o que tinha acontecido naquela segunda-feira. Segunda-feira, 4 de maio, o dia da última ligação. Ana Júlia estava no fundo do poço. Uma crise de pânico a atingiu com a força de um caminhão. O ar não vinha, o peito doía, o quarto parecia girar. A luz tinha acabado, um problema comum no bairro, e o calor transformou a casa num forno. Ela estava suada, desidratada, tremendo. Ela achou que ia morrer. Foi quando ouviu batidas no portão, não as batidas impacientes do entregador. Batidas calmas, ritmadas. Era Clóvis. Dona Ana, tá tudo bem? Vi que sua luz acabou, a minha tá com gerador. A senhora tá bem? Ana, num esforço que pareceu tirar sua última força, rastejou até a porta. Ela abriu a fresta. Clóvis a viu. Os olhos fundos, o cabelo emaranhado, o pijama sujo. Ele não fez cara de nojo, ele fez cara de compaixão. Minha nossa, Ana, você não tá bem. Vem cá. Ele abriu o portão dele. Vem, entra, minha casa tá com ar. Toma uma água gelada. Você precisa se acalmar. Ana hesitou. A ansiedade gritava. Não vá, perigo! Mas a depressão sussurrava. Ele é o único que se importa. Vá. E ela foi. Ela entrou na casa 12. Ela impecavelmente limpa. Cheirava a desinfetante de pinho. O ar-condicionado estava gelado. Ele assentou numa cadeira de vime na cozinha. Trouxe um copo de água gelada com açúcar. Bebe, vai te fazer bem. E pela primeira vez em meses, Ana Juliana desabou. Ela chorou. Chorou pela solidão, pelo abandono, pela doença que a consumia. E Clóvis sentou-se à frente dela e ouviu. Ele não deu soluções. Ele não disse, se anima. Ele apenas balançou a cabeça e disse, eu entendo. O mundo lá fora é cruel. As pessoas não entendem quem é sensível. Ele parecia o homem mais gentil do mundo. Ela ficou ali por horas. A luz voltou na casa dela, mas ela não quis ir embora. Ele fez uma sopa para ela. Você precisa comer, Ana. Você vai ficar doente. Ela comeu e se sentiu segura.
um sentimento que ela não tinha há uma década. Fica aqui essa noite, ele disse. O quarto de hóspede está arrumado. Você precisa dormir num lugar fresco, em paz. Ela aceitou. Ela dormiu 12 horas seguidas. Na terça-feira de manhã, ela acordou confusa, mas a paz ainda estava lá. Ele tinha feito café. Bom dia, dormiu bem? Ela não dormia assim há anos. Seu Clovis, eu preciso ir. Eu tô abusando da sua boa vontade. Ele sorriu. O mesmo sorriso gentil. Abusando? Claro que não. Mas olha, por que você não fica mais um dia, só para recuperar as forças? Você mesma disse que sua casa te faz mal. Fica aqui. Eu cuido de você. Você não precisa se preocupar com nada. Ana, carente de qualquer afeto, sentiu o coração aquecer. Cuidar dela. Ninguém cuidava dela. Meu celular, ela disse. Preciso ver se minha mãe ligou. Celular? Ele disse, pegando o aparelho da bolsa dela. Isso aqui é a fonte do seu problema, Ana. É o barulho do mundo te deixando doente. Deixa ele aqui. Um dia sem isso vai te fazer bem. Ele desligou o aparelho e o colocou numa gaveta da cozinha. Um dia de detox. Ela ficou na terça e na quarta. Ele cozinhava para ela, eles conversavam. Ele contava da esposa falecida, ela contava dos seus medos. Ele validava. Você não é doente, Ana. Você só é boa demais para esse mundo. Na quinta-feira, de manhã, ela acordou sentindo-se culpada. A mãe. Ela precisava ligar para a mãe. Clovis, eu preciso ir embora. De verdade, minha mãe deve estar louca atrás de mim. Ela levantou-se da mesa do café. Foi até a porta da sala. Girou a maçaneta. Trancada. Ela franziu a testa. Clovis, tá trancado. Cadê a chave? Ele estava na cozinha, lavando a xícara que ela usou. Ele não se virou. Ele apenas respondeu, com a voz calma, quase doce. Você não vai precisar da chave, minha querida. O ar gelado do ar-condicionado de repente pareceu parar. O cheiro de pinho ficou enjoativo. O quê? Ela riu nervosa. Clovis, abre a porta, é sério, eu preciso ir. Ele se virou. O sorriso gentil tinha desaparecido. O rosto dele estava sereno, mas os olhos estavam frios. Eu pensei muito, Ana. Você não pode voltar para lá. Você não sabe se cuidar. O mundo lá fora vai te engolir. Eu não posso deixar isso acontecer. Clovis, que brincadeira é essa? Me dá a chave, agora! O coração dela começou a bater não de ansiedade, mas de pavor. Você finalmente encontrou um lugar seguro, ele disse, dando um passo em direção a ela. Eu não vou deixar você estragar isso. Eu vou cuidar de você, como ninguém nunca cuidou. Foi quando Ana Júlia percebeu. A casa limpa não era um lar, era uma armadilha. A compaixão não era caridade, era isca. E o abrigo que ela procurou, desesperada, tinha acabado de se tornar a sua cela. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Dona Elsa descia de um ônibus na rodoviária de Manaus. O sol da tarde batia forte. Ela pegou um táxi, o coração apertado, rezando para que a sua intuição estivesse errada. Bairro Jorge Teixeira, Travessa das Flores, por favor, e rápido. Ela chegou na Rua da Filha às 5 da tarde. Bateu no portão da casa 14. Bateu, chamou. O silêncio era total. O cheiro de mofo vinha de dentro. Desesperada, ela olhou para o lado. Na casa 12, seu Clovis aguava suas samambaias. Ele a viu. E abriu um sorriso triste e ensaiado. Dona Elsa? Que surpresa! A senhora não soube? Não soube de quê, seu Clovis? Cadê a minha filha? Ele largou o regador e foi até o portão, secando as mãos no pano de prato pendurado no ombro. Ah, minha querida, a Ana... ela viajou, foi embora. Pegou uma mala na quarta-feira, disse que ia tentar um emprego novo em Boa Vista. Ela parecia tão decidida. Disse que precisava mudar de vida. Não avisou a senhora? Boa Vista. A palavra ecoou na cabeça de Dona Elsa como um tapa. Ana Júlia? Que mal conseguia ir à padaria da esquina?
que tinha crises de pânico se o carteiro demorasse demais no portão, indo para Boa Vista, para um emprego, sozinha. A mentira era tão mal feita, tão absurda, que por um segundo Elsa quase riu, mas o sorriso calmo de Clovis a congelou. Ele estava mentindo, e ele estava mentindo com uma tranquilidade assustadora. Ela não me disse nada, seu Clovis. Elsa respondeu, a voz firme, tentando encontrar uma rachadura na história dele. Ela não faria isso. Minha filha está doente. O rosto de Clovis se encheu de uma compaixão ensaiada. Ah, dona Elsa, talvez seja por isso mesmo que ela foi, para não te preocupar. Ela disse que precisava de ar, que a senhora se preocupava demais e isso a sufocava. Ela levou uma mala de rodinhas preta, saiu na quarta-feira bem cedo, antes do sol raiar. Eu até ofereci um café. Uma mala preta. O detalhe que torna a mentira crível. Elsa sentiu o estômago revirar. Eu quero entrar na casa dela, ela disse, taxativa. Claro, claro, disse Clovis, prestativo. Mas a senhora tem a chave? Eu não tenho. Elsa tinha. Ela abriu o portão enferrujado da casa 14. O rangido foi o único som na rua. Ela entrou. A casa estava abafada. O cheiro de mofo e poeira era forte. Mas não era uma casa de alguém que viajou. Era a casa de alguém que sumiu. Na pia da cozinha, um copo de água pela metade. Na mesa de cabeceira, o livro que ela estava lendo, aberto, virado para baixo. E na gaveta do banheiro, o que fez o sangue de Elsa gelar, as caixas dos remédios controlados dela, cheias. Ela não tinha levado os remédios. Quem sofre de depressão severa e ansiedade não viaja para outro estado sem os seus remédios. Era a prova. Ana Júlia não tinha ido embora. Ela tinha sido tirada. Dona Elsa correu para a delegacia. E aí ela bateu na primeira de muitas paredes. Para a polícia, a história de Clovis era perfeita. Uma mulher de 42 anos, solteira, sem filhos, com histórico de depressão, que falava em sumir. O depoimento do vizinho prestativo fechava todas as pontas. Ela saiu por conta própria, seu policial. Eu a vi. A polícia registrou o boletim, mas o caso foi classificado como desaparecimento voluntário. Não havia sinais de luta, não havia corpo, não havia crime. Enquanto Dona Elsa começava sua batalha solitária contra a burocracia, a poucos metros dali, na casa 12, Ana Júlia vivia o primeiro dia do resto da sua vida. E eles não vão te procurar, Ana, Clovis disse, com a mesma voz gentil, enquanto trancava a porta do quarto dos fundos. Eles acham que você foi embora. Agora somos só eu e você. O quarto era pequeno, mas não era uma masmorra. Tinha uma cama de solteiro, um banheiro pequeno e uma janela. Uma janela que dava para um muro de concreto alto, construído por ele. Nos primeiros dias, Ana gritou. Ela bateu na porta. Ela implorou. E Clovis, ele não reagiu com raiva, ele reagiu com decepção. Por que você está fazendo isso, Ana? Ele perguntava, do outro lado da porta. Eu tô te protegendo. Você não vê? Lá fora é só dor. Aqui você está segura. Eu trago sua comida, eu trago seus remédios. Você não precisa ter medo de mais nada. Ele estava usando a doença dela como a própria jaula. Ele controlava tudo: a comida, a luz e, o mais importante, os remédios. Ele trazia os comprimidos, mas Ana começou a perceber que as doses estavam diferentes. Às vezes ela ficava sonolenta por 2 dias seguidos no nevoeiro químico. Em outros, ele diminuía a dose e a abstinência a jogava num poço de ansiedade e pânico tão profundo que quando ele finalmente trazia o remédio, ela o via como um salvador. Viu? Eu sei do que você precisa, ele dizia, acariciando o cabelo dela enquanto ela tremia. Eu cuido de você. O primeiro ano passou como um sonho febril. Do lado de fora, Dona Elsa gastou o que não tinha imprimindo cartazes. Desaparecida! Ana Júlia! Você viu minha filha? Ela colou em cada poste, em cada muro, em cada parada de ônibus do Jorge Teixeira. Ela se tornou uma figura conhecida, a louca dos cartazes.
As pessoas desviavam o olhar. Clovis, por outro lado, era o pilar da comunidade, o bom vizinho. Ele às vezes até ajudava Dona Elsa. Que tragédia, Dona Elsa, mas tenha fé, um dia ela aparece. Ou talvez ela só não queira ser encontrada. A senhora sabe como ela era, sensível. Cada palavra era uma torção na faca. Ele assistia, do seu portão, a mãe sofrer, sabendo que a filha estava a menos de 50 metros de distância, ouvindo o mundo passar por uma fresta de janela. O dilema moral de Clovis não existia. Na cabeça dele, ele não era um sequestrador. Ele era um protetor. Ele tinha perdido a esposa anos antes por uma doença rápida, e em Ana ele viu uma alma frágil que o mundo estava matado. Ele a salvou. Ele a colocou num santuário, e todo santuário precisa de um deus. Ele era o deus de Ana Júlia. O tempo, dentro daquele quarto, perdeu o sentido. 5 anos se passaram. 10 anos. Ana Júlia mudou. O cabelo ficou comprido, depois curto, quando ele mesmo cortou. Ela engordou, depois emagreceu. Ela parou de perguntar sobre o mundo lá fora. O mundo lá fora era uma abstração dolorosa. O mundo real era o cheiro de pinho da casa, o som dos passos dele no corredor, o gosto da comida que ele preparava. A ansiedade dela não desapareceu. Ela se transformou. Ela não tinha mais medo de entregadores nem de telefonemas. Ela tinha medo do silêncio dele, medo de quando ele demorava a trazer o café, medo do rangido da porta. Ela desenvolveu uma síndrome de Estocolmo tão profunda que a gratidão e o terror se tornaram a mesma coisa. Ele era seu carcereiro e seu único amigo. Do lado de fora, a casa 14 de Ana ficou abandonada. O mato cresceu, o portão enferrujou de vez. Dona Elsa, agora com mais de 80 anos, não tinha mais forças para colar cartazes. Ela tinha se mudado para um quartinho alugado na mesma rua, apenas para ficar perto da casa vazia da filha. Ela passava os dias sentada numa cadeira de plástico na calçada, olhando para a casa 14. E às vezes, sem saber porquê, o olhar dela se desviava para a casa 12, para as samambaias perfeitas de Clovis. 15 anos. 15 anos são uma vida. Ana Júlia tinha agora 57 anos. Ela não via o sol direto há 15 anos. A pele era pálida, os olhos fundos. Ela não gritava mais. Ela mal falava. Ela passava os dias lendo os livros velhos que ele trazia ou simplesmente olhando para o muro de concreto pela janela. Ela não era mais Ana Júlia. Ela era apenas Ana, a criatura dele. Mas Clovis também envelheceu. Ele estava com 75 anos e o corpo começou a falhar. A tensão, que por uma década foi um terror passivo, começou a mudar. Ele começou a esquecer as coisas. Esquecia de trancar a porta do quarto dela às vezes. Esquecia a dose do remédio. E com menos sedação, a mente de Ana Júlia começou, dolorosamente, a clarear. Pela primeira vez em anos, ela começou a lembrar. Lembrou da mãe. Lembrou do gosto de um refrigerante gelado. Lembrou do que era andar na rua. E Clovis, sentindo que o controle absoluto estava escapando, tornou-se errático. Tornou-se cruel. O cuidador gentil estava dando lugar ao controlador desesperado. Você tá pensando em ir embora, não tá? Ele a acusou um dia, os olhos injetados. Você acha que sobrevive um dia sem mim? Eles te comem viva. Você é minha, Ana. Eu te salvei. O medo dela estava sendo substituído por outra coisa. Uma faísca minúscula, enterrada sob 15 anos de abuso psicológico. Raiva. E então aconteceu o que quebra toda a rotina. Uma obra. A prefeitura finalmente decidiu asfaltar a pequena travessa. O barulho era ensurdecedor. Britadeiras, caminhões, homens gritando. Para Clovis era um inferno. O barulho invadia seu santuário. Mas, para Ana, o barulho era uma conexão. Era o mundo exterior vivo batendo na parede do seu túmulo. Dona Elsa, da sua cadeira de plástico, observava a obra. Os trabalhadores estavam abrindo uma vala para a tubulação de água, exatamente na calçada que dividia a casa 12 e a 14. Naquela manhã, Clovis estava mais nervoso do que nunca. O barulho da britadeira parecia estar dentro da cabeça dele. Ele foi até o quarto de Ana.
Você não vai fazer nenhum barulho, entendeu? Nenhum! Ela apenas o encarou, em silêncio. Ele saiu de casa para ir à farmácia comprar seu remédio para a pressão. Ele trancou a porta da frente. Mas, na pressa, no nervosismo da obra, ele cometeu o primeiro erro em 15 anos. Ele esqueceu a chave na fechadura, do lado de dentro do quarto dela. Ana Júlia olhou para a chave. Ela olhou para a porta. Ela não ouvia a voz da mãe há 15 anos. Ela não sentia o vento há 15 anos. Ela se levantou. A mão tremia tanto que ela mal conseguia segurar a chave, mas ela a girou. A porta destrancou. Ela estava no corredor da casa 12, sozinha. O som da britadeira lá fora era altíssimo, ninguém a ouviria. Ela caminhou, pé ante pé, pela casa limpa que cheirava a pinho. A sala, a cozinha e a porta da frente, trancada. Clovis tinha levado a chave. Ela estava presa de novo. Ela correu para a janela da sala, a janela que dava para a rua, a janela que Clovis mantinha sempre com uma cortina pesada. Ela abriu a cortina, e lá estava, a rua, os homens trabalhando, o sol. Era tão claro que seus olhos doeram. E então ela a viu. Sentada na calçada oposta, sob um guarda-sol desbotado, uma senhora muito velha, de cabelos brancos, olhando fixamente para a obra. Ana não reconheceu o rosto envelhecido, mas ela reconheceu a bolsa de crochê que a velha senhora segurava no colo. Era a bolsa que ela mesma tinha feito para a mãe, 20 anos atrás. Era ela. Era a mãe dela. O ar não veio. A garganta de Ana travou. Ela queria gritar, "Mãe!", mas o som não saiu. 15 anos de silêncio tinham roubado sua voz. Ela bateu no vidro. "Mãe!", mas o vidro era grosso, e a britadeira era alta demais. Dona Elsa não se moveu. Ela apenas continuou olhando, com seus olhos cansados, para o nada. Ana Júlia olhou para a própria mão batendo no vidro, e ela soube. Ela não ia conseguir. Ela ia morrer ali, a 20 metros da única pessoa que ainda a procurava. O pânico de Ana Júlia era diferente agora. Não era a ansiedade paralisante que a definia. Era o pânico selvagem de um animal enjaulado que vê a porta aberta, mas não consegue alcançá-la. Ela bateu no vidro, de novo e de novo. A pele de seus nós dos dedos começou a se romper, mas o som da obra era um monstro, engolindo seus gritos, engolindo suas batidas. Dona Elsa, do outro lado da rua, não ouvia nada. Ela apenas sentia. Sentia o sol queimando sua pele de 85 anos e sentia um frio na espinha que não vinha do tempo. Por 15 anos, ela sentou ali. E por 15 anos, ela olhou para a casa 12 com um ódio cego e inexplicável. Ela sempre sentiu. A intuição de uma mãe não é lógica. É uma força da natureza. Ana se afastou da janela, ofegante. O ar estava acabando. Ela olhou ao redor da sala impecavelmente limpa de Clovis. A armadilha. Ela não podia sair pela frente. A porta estava trancada. Mas, e os fundos? Numa corrida desajeitada com pernas que não corriam há 15 anos, ela atravessou a cozinha. A porta dos fundos. Clovis a usava para estender roupa. Era uma porta mais simples, de madeira e vidro. Ela girou a maçaneta. Trancada. Mas era uma tranca interna, daquelas que se gira. Com um estalo que soou como um tiro no silêncio da casa, ela destrancou. Empurrou. O sol. O sol a atingiu como uma força física. Ela não via a luz do dia direto há 15 anos. Ela caiu de joelhos na pequena área de cimento, cega, o ar quente de Manaus preenchendo seus pulmões com cheiro de poeira e mato. A britadeira, aqui nos fundos, estava ligeiramente mais abafada. Ela se levantou, cambaleando. E lá estava ele. O muro. O muro alto que ela via da janela do seu quarto-prisão. O muro que Clovis construiu nos primeiros meses do seu cativeiro. E bem ali, do outro lado daquele muro, estava o quintal da sua antiga casa, a casa 14. Ela correu até ele. O muro era áspero. Ela tentou escalar, mas ela não tinha força. As unhas quebraram no cimento. Ela caiu para trás.
Desespero. E por 15 anos, ela olhou para a Casa 12 com um ódio cego e inexplicável. Ela sempre sentiu: a intuição de uma mãe não é lógica. É uma força da natureza. Ana se afastou da janela, ofegante. O ar estava acabando. Ela olhou ao redor da sala impecavelmente limpa de Clovis. A armadilha. Ela não podia sair pela frente. A porta estava trancada. Mas, e os fundos? Numa corrida desajeitada com pernas que não corriam há 15 anos, ela atravessou a cozinha. A porta dos fundos. Clovis a usava para estender roupa. Era uma porta mais simples, de madeira e vidro. Ela girou a maçaneta. Trancada. Mas era uma tranca interna, daquelas que se gira. Com um estalo que soou como um tiro no silêncio da casa, ela destrancou. Empurrou. O sol. O sol a atingiu como uma força física. Ela não via a luz do dia direto há 15 anos. Ela caiu de joelhos na pequena área de cimento, cega, o ar quente de Manaus preenchendo seus pulmões com cheiro de poeira e mato. A britadeira, aqui nos fundos, estava ligeiramente mais abafada. Ela se levantou, cambaleando. E lá estava ele. O muro. O muro alto que ela via da janela do seu quarto-prisão. O muro que Clovis construiu nos primeiros meses do seu cativeiro. E bem ali, do outro lado daquele muro, estava o quintal da sua antiga casa, a Casa 14. Ela correu até ele. O muro era áspero. Ela tentou escalar, mas ela não tinha força. As unhas quebraram no cimento. Ela caiu para trás. Desespero. Lá na rua, o operador da britadeira desligou a máquina. O silêncio que caiu sobre a Travessa das Flores foi súbito e pesado. O horário do almoço. Os trabalhadores largaram as ferramentas, pegando suas marmitas e garrafas de água. Dona Elsa piscou, o zumbido da máquina ainda nos seus ouvidos. Naquele exato segundo de silêncio absoluto, a Ana Júlia, nos fundos da Casa 12, agarrou um balde de alumínio vazio que Clovis usava para limpeza e o arremessou contra o muro de concreto. O som foi agudo, metálico. Clang! Na rua, um dos trabalhadores olhou para cima. Que foi isso? Dona Elsa congelou. A cabeça dela virou, como um radar, em direção à Casa 12. O som veio de lá. Ana Júlia, ouvindo que o barulho da obra tinha parado, pegou o balde de novo. Com a última força que tinha, ela começou a bater no muro. Clang! 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 Tem alguém aí! Gritou outro trabalhador. É gato, deve ser, disse o mestre de obras. Mas Dona Elsa se levantou. Ela largou a bolsa de crochê no chão. Ela andou até o portão verde abacate da Casa 12. Clang! Clang! Ela colou o ouvido na chapa de metal fria do portão. E então ela ouviu. Por baixo do som do balde, ela ouviu um grito. Um grito que era menos que um sussurro. Uma voz que ela não ouvia há 15 anos, mas que ela reconheceria no inferno. Mãe! Me ajuda! Mãe! O mundo de Dona Elsa parou. E então ele explodiu. Ana! Pelo amor de Deus, filha! Eu sei que você tá aí! Eu tô aqui, minha filha! Aguenta firme! Era o grito que ouvimos no começo. Os trabalhadores correram. O que foi, minha senhora? O que tá havendo? Minha filha! Ele tá com a minha filha aí dentro! 15 anos! Ele roubou ela! O mestre de obras, um homem grande, olhou para a velha senhora e depois para o portão trancado. Ele não duvidou. Não havia como duvidar daquele nível de dor. Arromba, ele disse para dois homens que seguravam uma picareta e uma marreta. E foi nesse exato momento que Clovis dobrou a esquina. Ele vinha andando calmamente, sacola da farmácia na mão, quando ele viu a velha, os trabalhadores, a marreta sendo erguida contra o seu pertão. Ei! O que é isso? O que vocês estão fazendo na minha casa? O Clovis gentil desapareceu. No lugar, estava um homem idoso, de olhos selvagens, aterrorizado. Dona Elsa se virou para ele. Ela não gritou com ele. Ela não o xingou. Ela apenas disse, com uma frieza que cortou o ar quente de Manaus: Assassino! Cadê a minha filha? Clovis olhou para Elsa, e ele riu.
um riso seco, de pânico. A senhora enlouqueceu de vez. Sua filha está em Boa Vista. Ela abandonou a senhora. Eu cuidei de você e eu te dei apoio. E é assim que você me paga? Arromba! Elsa gritou para os trabalhadores sem tirar os olhos de Clovis. O primeiro golpe da marreta amassou o portão. Clovis correu, tentando impedir. Não, é minha casa! Polícia! Mas era tarde demais. O segundo golpe quebrou a fechadura. O portão se abriu com um rangido. Dona Elsa, com uma agilidade que ninguém imaginava que ela tivesse, entrou como um furacão. Os trabalhadores vieram logo atrás. Clovis ficou na rua, paralisado, cercado por outros vizinhos que agora se aglomeravam. Elsa correu pela casa limpa. Ana, cadê você, filha? Mãe, nos fundos! Nos fundos! Elsa chegou na porta dos fundos, a porta que Ana tinha aberto. Ela viu o quintal e ela viu a mulher. A mulher, pálida, com os cabelos grisalhos e ralos, o pijama imundo, segurando um balde de alumínio amassado. Ana Júlia viu a mãe. A mãe viu a filha. Por um segundo, elas não se reconheceram. A mãe viu uma estranha velha e doente. A filha viu uma senhora que parecia ter 100 anos. Mas os olhos eram os mesmos. Minha filha, Elsa sussurrou, caindo de joelhos. Ana largou o balde. Ela deu um passo, depois outro, e então ela caiu nos braços da mãe, no chão de cimento do quintal de Clovis. E pela primeira vez em 15 anos, Ana Júlia chorou. Não de medo, não de ansiedade. Ela chorou de alívio. Um choro que parecia rasgar sua garganta, um som que não era humano. Era o som de uma alma se partindo e se curando ao mesmo tempo. Os trabalhadores pararam na porta. Os homens fortes, sujos de terra e suor, tiraram os capacetes. Eles assistiram, em silêncio absoluto, a mãe e a filha se abraçando. Eu te achei, Elsa dizia, balançando a filha como se fosse um bebê. Eu te achei. Eu sabia que você não tinha me abandonado. Eu sabia. Quando a polícia chegou, chamada pelos vizinhos, eles encontraram a cena. Dona Elsa e Ana Júlia abraçadas no quintal. Os trabalhadores formando um círculo de proteção silencioso na porta. E na calçada, seu Clovis, sentado no meio-fio com a sacola da farmácia no colo, olhando para o nada, completamente derrotado. O santuário dele tinha sido violado. O mundo que ele criou tinha desmoronado. A história de Ana Júlia não terminou com um final feliz. Não como nos filmes. Não existe feliz depois de 15 anos de escuridão. Clovis foi preso. Ele morreu na cadeia 6 meses depois de um AVC. No seu depoimento, ele nunca admitiu culpa. Ele apenas repetia, com a voz calma que enganou a todos por tanto tempo. Ela estava doente. Eu estava cuidando dela. O mundo lá fora é cruel. Eu só queria protegê-la. Dona Elsa levou Ana Júlia de volta para Itacoatiara, para longe de Manaus, para longe da Casa 14 e da Casa 12. Ana Júlia viveu mais 7 anos. Ela nunca mais falou uma frase completa. 15 anos de isolamento, dopada e sob o controle psicológico de Clovis, quebraram sua mente de uma forma que não tinha conserto. A depressão e a ansiedade que a tornaram uma vítima foram as ferramentas que o seu carcereiro usou até o fim. Mas ela não precisava falar. Nos seus últimos anos, ela passava as tardes na varanda da pequena casa de Itacoatiara, de mãos dadas com a mãe. Elas olhavam o rio passar. O desaparecimento de Ana Júlia é uma história sobre um monstro, mas é, acima de tudo, uma história sobre o silêncio da depressão, o silêncio do isolamento social, o silêncio de uma sociedade que vê uma janela fechada e acha que é só grosseria. Às vezes, a pessoa que parece querer ficar sozinha é a que mais precisa ser encontrada. A história de Ana Júlia é um lembrete terrível de que os piores monstros não se escondem em becos escuros. Eles se escondem atrás de muros recém-pintados, de samambaias bem cuidadas e de um sorriso gentil de bom dia. E às vezes, eles estão na casa ao lado.